Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Ensinar o básico a uma criança para as horas de emergência é mais importante do que parece. Ela precisa, no mínimo, saber ligar para o serviço de resgate e pedir socorro para alguém que está passando mal. Afinal, ninguém está livre de uma surpresa. Segundo a Central de Regulação de Urgências e Gestão em Saúde, não há uma idade mínima definida para ensinar as crianças a pedir socorro, mas essa autonomia já é possível a partir da alfabetização. O aprendizado, como ligar para o número 192 e dizer o próprio endereço aos atendentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, pode ser decisivo em situações críticas e acidentes. Entre os dados essenciais estão o nome da rua, o número da casa e o ponto de referência. Quanto mais precisas forem as informações passadas, mais eficiente será o atendimento. Especialistas recomendam abordar o tema de forma natural, mencionando, por exemplo, praças ou comércios vizinhos durante trajetos perto de casa. É importante também que a criança consiga descrever de forma simples a situação de emergência. Os pais podem ensinar de maneira simples e prática, principalmente em lares onde crianças passam períodos sozinhas com idosos ou pessoas com doenças crônicas, como diabetes e epilepsia. O atendente do SAMU vai conduzir a ligação, mas quanto mais preparada estiver a criança, mais rápida será a resposta. O primeiro passo é memorizar o número 192 e praticar o endereço e o ponto de referência até que a criança consiga passar as informações com segurança. Também é essencial conversar sobre situações reais, explicando a diferença entre os casos que exigem ajuda imediata, como desmaios, sangramentos intensos e dificuldade para respirar. Outro ponto importante é treinar em simulações a calma, para que a criança entenda que deve falar devagar e responder às perguntas e ouvir atentamente as instruções do atendente. O curso de suporte básico da vida da Sociedade Brasileira de Pediatria disponibilizou serviços que oferecem treinamentos adequados, que não geram medo e orientam sobre o impacto negativo dos trotes nas linhas de emergência, tendo como resultado o maior tempo de espera para a chegada de equipes aos casos reais e o uso correto desses serviços. Uma estação de trem criada há 141 anos no sul de Santa Catarina reflete a história do período de exploração do carvão na região. A descoberta do mineral levou o governo da época a construir uma ferrovia, que ajudou no desenvolvimento do estado. Conhecida como Maria Fumaça, a locomotiva que já transportou parte da riqueza do estado, hoje conta a história de um passado próspero para as novas gerações. A descoberta é atribuída aos tropeiros, que percorriam caminhos entre o Planalto e o litoral catarinense em suas tropas e cargas. Foi nesse cenário que, em 1874, o governo de Dom Pedro II concedeu aos ingleses a concessão para a construção da estrada de ferro Dona Teresa Cristina, inaugurada 11 anos depois. A ferrovia prioritariamente transportava o carvão, mas também foi utilizada em sua trajetória no transporte de passageiros e para o escoamento de produtos coloniais. De acordo com o IBGE, anteriormente chamada de Minas, a estação passou a ser denominada Lauro Miller em 1905 para homenagear o então ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, Lauro Severiano Miller. Lauro Miller tem estimados 14.628 habitantes e foi transformado em município somente em 1956, quando houve o desmembramento de Orleans, com a instalação no ano seguinte. O prédio atual, que não é o originalmente construído no século XIX, hoje abriga o Espaço Histórico-Cultural Manuel Martim Fortunato. Ele chegou a funcionar como lanchonete, mas foi restaurado em 2016 e hoje exibe trilhos, peças de trens e conta a história do desenvolvimento econômico na cidade e na região. O museu abriga uma exposição permanente de objetos históricos para o município, especialmente ligados à memória ferroviária e à exploração de carvão. Entre as histórias narradas na exposição está a forte enchente que atingiu a Dona Teresa Cristina em 1974, que devastou as margens do rio Tubarão, da nascente até sua foz. Ela destruiu parcialmente a cidade de Tubarão e todo o ramal ferroviário que atendia o trecho entre Lauro Miller e Orleans. A ferrovia foi construída em 4 anos, entre 1880 e 1884, com uma linha-tronco de 118 quilômetros ligando Imbituba a Lauro Miller, além de um ramal de 7 quilômetros.
Desde 1997, a malha ferroviária sul catarinense é operada pela Ferrovia Teresa Cristina, com 164 quilômetros de extensão e cruzando 14 municípios. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde a você e até mais!